Paz do Senhor para todos, bom dia. Pega a sua Bíblia, vamos ler juntos a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo 1 e 2, depois o 14 e o 15. Diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E Davi saltava, versículo 14, já pulei lá no 14, vamos juntos agora. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Amém. Tome seu assento. Queridos, esse texto, o contexto desse texto é muito interessante, aponta para algo muito importante na história de Israel. A arca de Deus, a arca da aliança, que havia sido tomada pelos filisteus décadas antes, e no momento de muita degradação espiritual de Israel, quando Israel provocou a santidade de Deus a tal ponto que a arca foi levada pelos filisteus. A Bíblia diz que quando a arca foi levada pelos filisteus e o profeta ouve isso, ele cai e morre ali, ele quebra o pescoço e morre, porque a presença de Deus havia sido levada pelo inimigo. Os dois filhos desse profeta, um profeta conivente, misturava o que é santo com o que não é santo, eles prestavam culto a Deus e em seguida eles faziam orgias na porta da tenda onde a arca ficava. E esses filhos são mortos na guerra, esse pai omisso também morre, e a sua nora está prestes a dar à luz, e quando fica sabendo que o marido, cunhado morreu, o sogro morreu, ela começa a sentir dores de parto, e ela dá à luz a um menino, e a Bíblia vai dizer que foi um momento tão trágico que ela vai acabar morrendo no nascimento desse menino, mas antes de morrer ela dá um nome, e o nome do menino era Icabod, que significa foi-se a glória de Israel. A arca é levada pelos filisteus, passa nas terras dos filisteus mais de 7 meses, eu não quero detalhar tudo isso, porque é longo, mas depois eles devolvem essa arca em cima de um carro de bois, e o povo de Israel com medo da arca, porque agora começam a ter medo da presença de Deus, da santidade de Deus, levam até a casa de um homem chamado Abinadab, e ali a arca fica pelo menos 40 anos, sem ser mexida, sem ser tocada. Mas, por que 40 anos no mínimo? Porque depois disso, Saul começa a reinar. E durante 40 anos, Saul não se preocupa com a arca e com a presença de Deus. Saul era um rei preocupado mais com a sua popularidade, né? Provocado pelas canções do povo, e ele queria toda a popularidade para ele. Mas quando Saul morre, Davi assume o reino. E aqui agora sim, entra no contexto da passagem que li. Davi decide trazer a arca, que representava a presença de Deus, para o centro do seu governo. Davi, na verdade, queria que Deus reinasse. Davi amava o Senhor. Então Davi, ele vai juntar, como li no primeiro versículo, mais de 30 homens, esses de guerra, fora toda a multidão do povo, para ir até a casa de Abinadab e dizer: nós queremos levar a arca para o lugar dela, para Jerusalém, para a cidade de Davi. Quando a gente olha para essa arca, a gente observa que essa arca apontava para algo muito maior. Lembrando que o Velho Testamento era a sombra daquilo que viria depois. Quando a gente vê a construção da arca, né, e vocês já devem ter visto aí
em alguma imagem, algum desenho, de repente em algum filme ou novela, não sei. Mas a arca era feita de madeira de acácia, que era uma madeira simples, do deserto, mas ela era revestida de ouro. Era uma espécie de um caixote, 70 centímetros de largura, 1,10 m de comprimento. E ela era revestida, esse caixote era revestido de ouro por dentro e por fora. Ou seja, entre o ouro ficava a madeira de acácia, ela era revestida completamente. Em cima tinha uma tampa que fazia uma peça só de ouro, e em cima dessa peça de ouro, dessa tampa, tinham 2 querubins que olhavam para o centro, para uma espécie de bacia no centro para onde os querubins olhavam. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, e com o sangue dos animais, ele aspergia o sangue ali dentro daquele propiciatório, e Deus perdoava o pecado do povo. Dentro da arca tinham 3 coisas. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, e dentro da arca tinha um pote com maná. Pastor, para que ou para onde essa arca apontava? Essa arca aponta 100% para a figura de Jesus Cristo. A madeira de acácia, que é uma madeira simples, revestida de ouro por dentro e por fora, fala de um Cristo que foi 100% homem, madeira de acácia, e 100% Deus, ouro, revestido por dentro e por fora. A tampa do propiciatório aponta um Cristo que não com o sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, morreu para que todos os nossos pecados fossem perdoados de uma única vez. Dentro, nós temos as tábuas da lei, que aponta para um Cristo que cumpriu toda a lei. Mateus 5,17. Diz que ele cumpriu toda a lei. Nenhum outro conseguiu cumprir toda a lei. O pote de maná, o pão que desceu do céu, aponta para Jesus Cristo como o pão que desceu do céu, o pão da vida. João capítulo 6, versículo 51. E a vara de Arão, que era uma vara que foi cortada, ela era colocada num processo de secagem, porque ela foi cortada da terra, ela foi colocada num processo de secagem, e depois aconteceu o milagre dela florescer. E além de florescer, ainda dá fruto. Pastor, o que isso aponta para Jesus? Quando você lê Isaías 53, versículo 8, a Bíblia diz assim, que Jesus foi cortado da terra dos viventes, mas ao 3º dia, ele floresceu, ele ressuscitou. Tudo aponta para Jesus. As pessoas hoje, o mundo atual, fazem expedições há séculos atrás dessa arca. Não sabem eles que a arca nunca será encontrada por aqueles que não querem enxergar. Eu já encontrei a arca, eu vivo diante dessa arca. A arca é Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por mim e por você. A arca representa toda a glória de Deus, a presença de Deus. E Davi decide ir buscar essa arca lá na casa de Abinadab. O objetivo de Davi era simples: eu não vou fazer nada sem antes trazer a presença de Deus. Queridos, Davi nos dá uma lição de que nada nessa terra se compare à intensidade de ter comunhão, de viver na presença do nosso Deus. Não existe perspectiva de mudança se não trazermos a presença de Deus. E alguém às vezes me diz: pastor, como que é essa história de trazer a presença de Deus se Deus é onipresente? Deus está em todos os lugares. Queridos, uma coisa é Deus estar em todos os lugares, outra coisa é Deus habitar nos lugares. Há uma diferença. Eu vou dar um exemplo para vocês. Já viajei algumas vezes de avião. Uma vez eu estava indo ministrar num trabalho lá na Europa, e eu peguei um avião, fiquei 12 horas viajando dentro do avião. E sabe quem pegou o voo comigo? Ou eu com ele, não sei. O Ronaldo, fenômeno. Estava no mesmo voo. Nós ficamos 12 horas no mesmo lugar. Sabe o que eu conversei com ele? Nada. Não é porque estávamos no mesmo lugar que tínhamos intimidade. Não é porque estávamos no mesmo ambiente que tínhamos conexão. Nenhuma. Não conversei nada. Queridos, Deus é assim, Deus está em todos os lugares. Agora, observe, há uma diferença se eu fosse na casa do Ronaldo.
Aí é diferente. Eu fui chamado para um ambiente onde Ele habita, um ambiente de intimidade. Estou dando esse exemplo bobo, aparentemente, mas é assim que funciona a presença de Deus. Deus está em todos os lugares? Sim, mas não é todos os lugares que Deus habita. O lugar da habitação de Deus é o lugar da intimidade com Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Vou provar isso pela Bíblia. Salmo 22, 3 diz assim, que Deus habita no meio dos louvores. Olha a diferença. Deus habita no meio dos louvores. O que faz essa casa ser a habitação do Senhor é porque aqui nessa casa se louva o nome do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui louvando o nome do Senhor, esse lugar será a habitação do Senhor. Se nós pararmos com isso, não tenha dúvida, Deus não frequentará, não habitará essa casa. Mas há um processo que vai mais longe. A Bíblia diz no Velho Testamento que Deus habitava no meio dos louvores, mas aí vem Jesus Cristo. E diz lá em João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre, observe o processo, entre nós. Quem está entendendo, diga amém. Aí, à medida que nós vamos conhecendo, Paulo escrevendo em Efésios diz assim, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Quem está entendendo a sequência? Deus habita no meio dos louvores. Deus habita entre nós. Jesus habita em nossos corações. Quem está entendendo isso? Observe uma escala de intimidade. E quando Jesus sobe ao céu, Ele manda o Consolador, o Espírito Santo. E diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós? Então agora nós somos a habitação do Senhor. O Senhor habita na sua igreja. O Senhor habita em você. E você perdeu uma excelente oportunidade de dar um glória a Deus por isso. Vou lhe dar mais uma oportunidade. Você pode dar um glória a Deus por isso. O Espírito Santo habita aí, gente? Amém? Queridos, só existe uma esperança para os cultos. A presença de Deus. Só existe uma esperança para a família. A presença de Deus. Só existe uma esperança para a nossa cidade. A presença de Deus. Só existe uma esperança para o Paraná, a presença de Deus. Só existe uma esperança para o Brasil, a presença de Deus. Que o Senhor faça da nossa nação a sua habitação. Por isso, eu gosto de Isaías 55:6, que diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai, buscai, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí alguém já solta um gatilho e me pergunta, como eu faço isso? Primeira coisa que você faz é deixar algumas coisas, para deixar as mãos livres, para receber o que Deus tem para entregar. Por isso o texto de Isaías continua e diz, deixe, o primeiro versículo diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aí na sequência, deixe, observe a renúncia. Observe uma atitude com relação a Deus. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Deus é grandioso em perdoar. Queridos, observe que o buscar aqui, buscai ao Senhor, ele deve gerar em nós atitudes de mudança. Devemos entender isso. Quando Davi assume o reino, ele não está se preocupado, como Saul era, em se promover. Davi quer promover a presença de Deus. Então, queridos, não importa o que a direção de uma igreja faça ou se esforce para ser exemplo. Nós podemos, como igreja, ser organizados, podemos nos esforçar para ter uma boa administração, mas o principal é a presença de Deus.
como igreja, ninguém faz isso sozinho. Observe, Davi vai buscar a presença de Deus e leva o povo com ele. Então, queridos, isso é uma convocação a vocês. Vamos juntos buscar a presença do Senhor. Em uma atitude de busca, nós devemos queimar por essas coisas. Então, Davi toma a iniciativa certa. Davi decide que aquilo que ele ia fazer, faria com o Senhor, com a presença do Senhor. E ainda que o capítulo 6 de Samuel, de 2 Samuel, seja um capítulo que abrange uma multidão, a Bíblia, no capítulo 6, coloca a lupa sobre alguns personagens, algumas pessoas que são citadas nesse capítulo. E essas pessoas têm atitudes diferentes com relação à presença de Deus. Quando a gente lê o texto, a gente vê um personagem chamado Uzá, com Z, acento agudo A. Uzá, não é usar de verbo, Uzá. Quando a gente lê o texto, a gente vê personagens como Mical, como Davi, como Obed-edom. Ainda que no meio daquela multidão toda, a Bíblia concentra-se em alguns personagens. Cada um deles com uma atitude diferente com relação à presença de Deus. Baseado em alguns personagens aqui, eu quero ministrar para vocês o que a gente pode aprender com esses personagens bíblicos e como eles apontam para as nossas atitudes. E como a gente pode realinhar a nossa vida, trazendo e vivendo na presença desse Deus tão maravilhoso. Então eu quero começar falando de um cidadão chamado Uzá. Eu vou ler alguns versículos aqui, pode pôr para mim lá. 2 Samuel 6:3 e depois versículos 6, 7 e 8, tudo em 2 Samuel 6. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Versículo 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Queridos, o que a princípio a gente lê isso e diz, meu Deus, mas o carro do boi, gente, ia tropeçando, o cara levou a mão para segurar, porque ia cair. E aí, peraí, o cara morreu por causa disso? Imediatamente, numa leitura superficial, você pode ficar do lado de Uzá e dizer, sei lá, eu faria a mesma coisa. Mas a gente tem que entender que isso aqui representa muito mais. Essa atitude de Uzá aponta para um homem que não respeitava a presença de Deus, mas queria a sua presença. Essa atitude aponta para aqueles que são céticos, para aqueles que duvidam de tudo, são aqueles que querem igualar Deus à normalidade de suas vidas sem testemunho. Uzá representa aqueles que querem um evangelho sem mudança, sem nascimento, sem renúncia. Vamos dar uma olhada nos detalhes dessa passagem. Primeira coisa, eles pegam a arca da aliança e colocam em cima de um carro de bois. Queridos, quando a arca foi construída, Deus mandou colocar nas 4 pontas, porque era uma caixa, argolas. E mandou fazer varais, para que passassem entre as argolas. E 4 homens, levitas, consagrados pelo Senhor, levavam a arca, um em cada ponta. Era desta forma que Deus estabeleceu na sua palavra. Mas, quando chega ali, eles decidem fazer isso de forma mais confortável. Vamos trazer um carro de boi. Quando fala carro novo, está falando de carro de bois. Vamos trazer um carro de bois novo, limpo, perfeito, 0 quilômetro.
tirado da agência, para conduzir a presença de Deus. Uzá representa aqueles que querem Deus de um jeito confortável. Quem são esses? São aqueles que querem a presença de Deus, mas não querem a palavra. São aqueles que querem a presença, mas não querem a oração. Não querem a separação, não querem o arrependimento, não querem a santidade, não querem jejum, não querem perdão, não querem amor, mas querem a presença de Deus. São aqueles que querem viver um evangelho confortável ou que se adeque aos seus estilos de vida. Deus que vem atrás de mim. É como se pedisse que Deus vivesse à altura deles. Muitos desses levantam suas mãos como expressão do corpo, mas não como um resultado da alma que quer o Senhor. Queridos, isso não funciona. Você sabe por quê? Porque a sua vontade não vale. Para Deus, já existe a vontade dele estabelecida. Como que a gente quer estabelecer a nossa própria vontade? Parece chocante que um homem que levou a mão na arca foi fulminado, e fica uma história difícil de entender, mas eu quero lhe dizer que não era, até tinha uma boa intenção de usar, mas a revelação ali revelava um coração que achava que podia fazer do seu jeito. Quando a gente lê a Bíblia, querido, deixa eu falar uma coisa para você, tudo que Deus falou pela sua palavra já está estabelecido. Não tente mudar aquilo que já está estabelecido. O que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado, gente. O que a Bíblia diz que é certo. O que a Bíblia diz que é errado. Quando a gente lê a palavra de Deus em Êxodo 25, 13, diz assim: e farás varas de madeira de acácia, e cobrirás de ouro, e colocarás varas nas argolas, ao lado da arca, para se levar com elas a arca. Escute agora, Números 4:15. Então virão os levitas para levar a arca, mas não tocarão, para que não morram. Esse é o cargo dos levitas na congregação. Já estava estipulado, já estava estabelecido, e Uzá sabia disso, mas Uzá achou que está estabelecido, a Bíblia fala mesmo, mas eu meto a mão e faço diferente. Então, Uzá vai muito além de uma leitura superficial. Uzá representa pessoas que fazem coisas para Deus, em nome de Deus, mas Deus não aceita. Porque não importa que você diga, estou fazendo para Deus, em nome de Deus, a grande questão é se você está fazendo de acordo com a palavra de Deus, porque senão Deus não aceita. Deus é santo. Não queira, querido, sujeitar Deus ao seu pensamento de evangelho. Não queira fazer de Deus um Deus parecido com você e com os seus pecados. Deus é Deus, Deus é maravilhoso. Então a mensagem de Uzá é: não brinquem com a minha presença. Não é do nosso jeito. As nossas vidas precisam ser vividas de acordo com a palavra de Deus. Vocês perceberam que Uzá era filho de Abinadab? No texto. Vocês perceberam que a arca ficou na casa de Abinadab 40 anos? Perceberam isso? No mínimo. Quem percebeu? Perceberam? O que significa dizer que Abinadab pegou essa arca, botou num cômodo da casa, e Uzá foi criado com aquela arca ali? Ele sabia que estava ali. Ele se acostumou com aquilo ali. Uzá representa aqueles que se acostumam com a presença de Deus, se acostumam com a igreja, se acostumam com pregações, e se acostumam tanto que são cauterizados. A palavra pregada agora já não é mais uma palavra que entra, mas é uma palavra para o cidadão colocar num processo de críticas e de análises. Querido, é quando você se acostuma com o ambiente, é quando a palavra de Deus já não importa mais. E aí Davi toma um choque.
Quando Davi toma um choque que viu Uzá morto, Davi falou: para tudo. Para tudo. É muito mais sério do que eu pensava. Não é desse jeito não. Sabe o que Davi vai fazer? Davi vai consultar. Gente, Davi vai consultar a palavra. Como é que está escrito aí? A gente está cheio de boas intenções, mas o que é que está na palavra? Davi vai recuperar a leitura, o estudo e o realinhamento das coisas pela palavra. O pecado de Uzá foi desprezar o que a palavra já havia estabelecido e decidir fazer do seu jeito. Quantos fazem do seu próprio jeito? Quantos de nós ignoramos os princípios? Quantos ignoram o confronto da palavra de Deus? Quantos de nós questionamos Deus e ainda achamos que se estivéssemos no lugar dele faríamos diferente? Seríamos deuses melhores? Quantos de nós entramos nesse tipo de confronto? Queremos a presença, mas somos desonestos, ferimos as pessoas com palavras, amamos a imoralidade. Essa geração ama a imoralidade. A gente vê isso aí essa semana, o caso do mendigo, o caso da Anitta. Uma geração que celebra a imoralidade, mas quer a presença de Deus. Uma geração que são tocados pela palavra dentro do culto, mas voltam às suas vidas sem mudanças para o lado de fora. Uzá representa este povo. Querem a presença, mas querem viver de acordo com a sua palavra. E não confunda, querido, graça de Deus com santidade. Não queira somente o banho da graça, onde a graça vai correndo atrás de você e você vai se sujando, ela vai te lavando. Deus é o Deus da graça, mas Deus é um Deus santo, e Ele continua sendo santo. E eu vou ler aqui 2 ou 3 textos só do Novo Testamento, porque há quem diga, dá a impressão assim, que o Deus do Velho Testamento é um, e do Novo é outro. Parece que ele se converteu e ficou evangélico. Parece que Deus agora é evangélico no Novo. Então deixa eu ler o Novo aqui, 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pedro falou. Agora vamos ver o que Paulo diz. Efésios 1,4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Hebreus 12,14. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. E se isso está na palavra, ninguém verá a Deus sem santificação. Não pense que nós teremos um jeitinho para mudar. Ele nos abraça pela graça, sim, mas Ele exige santidade. A gente gosta do texto de João 8, quando a mulher adúltera é trazida e Jesus olha para ela e diz assim: onde estão aqueles que te condenavam? Ela diz: ninguém, Senhor. Aí o Senhor diz: olha a graça, eu também não te condeno. A graça, vírgula, aí vem a santidade. Vá e não peques mais. Graça e santidade andam juntos, e nós precisamos consagrar as nossas vidas. Nós queremos as maravilhas do Senhor. Deixa eu ler Josué 3,5. Eu vou tirar o começo do versículo, vou falar só o final. Amanhã, diz o Senhor, eu farei maravilha no meio de vós. Quem dá glória a Deus, dê um glória a Deus. Amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Mas eu tirei o começo do versículo. Posso ler ele inteiro ou não? Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Quer que a sua vida seja completamente transformada?
santifique-se. Uzá representa esse cidadão. A vontade de Deus é parte do seu caráter. E o seu caráter é santo. Vou terminar de falar de Uzá e vou mudar o personagem, mas quero terminar com esse texto de Gálatas 6:7. Não se enganem, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Se você não sabe, Gálatas está no Novo Testamento. Ele continua e diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quem entendeu o que Uzá representa, diga amém. Tem um outro personagem nesse texto, a mulher de Davi chamada Mical. Eu vou ler os versículos que falam dela, você vai me acompanhar. 15 e 16 primeiro. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo, ao som das trombetas. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando e vendo ao rei Davi que ia bailando, Davi, olha como Davi estava, bailando e saltando diante do Senhor, Mical o desprezou no seu coração. Versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, o que Davi ia fazer? Abençoar a sua casa. Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel. Ela está debochando de Davi. Descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. A palavra pejo, ela está dizendo aqui, como você foi vulgar, igual qualquer um dos vadios. Ela continua, agora a resposta de Davi no 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isso me humilharei, envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem tu está falando, delas serei honrado. O veredito final, a última frase sobre Mical. E Mical, filha de Saul, vamos lá? Não teve filhos até o dia da sua morte. Todos estavam em festa. Mical deveria estar lá mergulhada na presença de Deus. Mas o que ela preferiu? Uma janela. Da janela ela foi observar, discordar. Da janela essa mulher foi murmurar, desprezar aquilo que Deus estava fazendo. Davi está tão cheio da presença de Deus que ele diz assim: quer saber de uma coisa? Eu quero levar isso lá para minha casa. E Davi, diz o texto, que saiu para abençoar a sua casa. Ele queria aquela presença dentro de casa. Mas quando ele chega, ele se depara com uma mulher cheia de desprezo pela glória de Deus. E o desprezo dela fez com que ela não tivesse filhos e morresse estéril. Queridos, os filhos aqui falam de uma vida frutífera. Nós fomos chamados para frutificar no Senhor. Qual o pecado dessa mulher? Desprezou a presença de Deus. Mical ofendeu o que Deus estava fazendo com sua frieza, com sua dureza. Ela preferiu ficar longe daquilo que Deus estava derramando. Posso dar uma palavra baseada na vida de Mical? Cuidado. Nós aqui como igreja estamos buscando a presença do Senhor. E estamos sendo alcançados nesses dias por algo maravilhoso. Deus está se manifestando nesse lugar. Mas existem aqueles que só querem observar de longe. Não querem se envolver com esta presença. Elegem igrejas
para que sejam espectadores, que participem somente assistindo. E ainda tem uma enorme dificuldade quando Deus se manifesta. Aquele ali está batendo muita palma. Olha que criancice, aquele lá com as duas mãos levantadas. Para que essas lágrimas todas? Que línguas novas são essas? Não sei se eu acredito nisso não. Isso para mim tudo é produção. Cuidado, querido. Cuidado, meu irmão. Supere, aqui vai o conselho, supere as decepções que você teve com as pessoas e com as igrejas. Supere coisas que você viu e não gostou. Supere seus argumentos de janela e viva uma vida frutífera diante de Deus. Ah, pastor, não sei se eu consigo sentir mais alguma coisa. Deixa eu ler um texto de Jó para você aqui. Jó 14:7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará, dará ramos como uma planta, e frutificará. Enquanto você estiver aqui, tem esperança. Você pode ser livre da sua culpa, da sua amargura, da sua angústia. Você só não pode perder a visitação de Deus. Deus está nos visitando. Hoje Deus está aqui, você pode ser liberto de qualquer coisa. Mical perdeu o tempo da visitação de Deus. Ela olhou da janela, lá embaixo ela viu, a multidão está lá. O meu marido está lá. Deus está lá. A glória está lá. Mas eu prefiro ficar aqui na janela. Queridos, quantos de nós, e a amargura, a crítica, a murmuração, é a Bíblia que diz, te joga na esterilidade. Você não consegue produzir mais nada, você não consegue ter frutos. Por quê? Porque, põe isso na cabeça, Mical preferiu a janela. Nós preferimos as mágoas. Nós preferimos a posição de crítica. Criticar nos alimenta. Amaldiçoar nos alimenta. E nós somos cheios de argumentos. E eu digo para você, olhando para você, argumentos de janela. Existe uma presença acontecendo fora dessa janela. Deus está se manifestando num lugar onde as pessoas, como Davi, tiram as suas roupas de rei e dançam e pulam na presença desse Deus maravilhoso. Existe um lugar. Quantas pessoas assim? Pessoas que adoeceram. Agora eu vou dizer uma coisa, pior que uma pessoa que adoeceu é ela não querer a cura. Essa é pior. Porque todos nós estamos sujeitos a viver momentos difíceis, mas daí não aceitar a cura? Endurecer? Quem lembra, quando a gente era criança e estava doente, a mãe vinha com aquele xarope, que era xarope de enxofre, porque não tinha negócio de gostinho de fruta não, você engolia aquele negócio, você parecia que ia morrer, e a mãe vinha, você estava doente, não sei se você lembra disso, eu lembro, eu doente, queimando de febre, não queria, não quero, e aí, né, a gente é criança raiz, né, engolia, nem que fosse pelo nariz, pela orelha, não tinha essa não, que engolia, por quê? Porque ela sabia que só aquilo podia mas eu não queria, mas por que eu não queria? Porque aquilo de certa forma, a princípio é ruim, mas é por onde vem a cura. O arrependimento produz tristeza, mas depois a salvação e a vida eterna. É isso, gente. É isso. Não, mas ela preferiu. Pessoas que preferem lamber as suas feridas e criticarem o que Deus está fazendo ainda. Conhece alguém assim? Não. Desde que não seja a pessoa que você vê no espelho, eu estou feliz. Jesus chorou muitas vezes. Jesus era
amava as pessoas. E teve uma vez, quando ele vem do deserto da Judéia, e ele sobe ali por trás do Monte das Oliveiras, ele dá de cara com Jerusalém lá de cima, ele chora, e está lá em Lucas 19, ele vendo a cidade chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses, olha o choro de Jesus, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora, os teus olhos forem cobertos, dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos, porque dentro de ti estiverem, e tudo que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, vírgula, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Mical estava na janela e Deus visitou. Deus chegou, mas ela não conheceu. Ela disse, isso daí para mim, não é Deus que está fazendo, não. Saia da janela, querido. Se envolvam, participem do corpo. Mas já vou dizer isso para você, para já ir te quebrando. Não com arrogância, mas com coração de servo. Não com roupa de rei, mas com uma roupa de servo. Nos afastamos de Deus por causa da arrogância do nosso coração. Se aproxime de Deus. O culto, eu já defini o culto algumas vezes aqui, vou definir de novo. O culto é uma brecha que Deus abre no tempo para nós sentirmos a eternidade. O culto é uma brecha que Deus abre no tempo. Aqui eu lembro que eu sou eterno, que existe um Deus acima de todas as coisas, e que existe vida eterna, vida após a morte, um Cristo que morreu por mim, porque o culto é uma brecha que Deus abre no tempo, para nós experimentarmos a eternidade. Quem entendeu, diga amém. Não seja alguém que fica na janela. Aliás, todos os milagres de Jesus no Novo Testamento, leia, e chamou para o meio, e chamou para o meio, e chamou para o meio. Ele estava pregando na sinagoga, tinha um homem com a mão mirrada, ele disse assim, vem aqui para o meio. Ele estava numa roda, tinha o cego, ele disse, vem aqui para o meio. Deus não trabalha com quem está na janela. Deus trabalha com aqueles que têm um coração disposto. Quem entendeu, diga amém. Agora eu quero, falar do tal do Obed-Edom. Obed-Edom. Vamos ler o que a Bíblia diz dele, versículos 9 ao 12, capítulo 6. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Porque Uzá tinha morrido. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor naquele dia, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, quanto tempo? Quanto tempo? E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor de Obed-Edom, vírgula, e tudo quanto tem. Duas coisas diferentes. Abençoou a casa, uma coisa. Tudo quanto tem, vírgula, por quê? Por causa da arca do Senhor. Já vai entendendo aí. Por causa da arca do Senhor. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-Edom, da cidade de Davi, com o quê? Com alegria. Que exemplo, Obed-Edom. Quando eu chegar no céu, eu vou te dar um abraço, cara. Obed-Edom. A multidão desanimada. Pode tirar. A multidão desanimada. O povo com medo. Obed-Edom levanta e diz assim, eu quero a presença lá na minha casa. Não, mas é que um já morreu aqui. Não importa. Eu sei do que se trata. Eu quero essa presença lá na minha casa. Eu vou cuidar da presença.
Eu vou amar a presença. Ele bateu no peito e se prontificou. Eu quero a presença. A casa e tudo quanto tem de Obed-edom foi abençoado. Pastor, o que é a casa? Ou qual a diferença entre a casa e tudo quanto tem? A casa fala de casamento, filhos, de paz, de comunhão, de amor, de respeito, de carinho. E tudo quanto tem fala de trabalho, de bens, de negócios, de prosperidade. Observem que são coisas diferentes. Não é porque você está indo, às vezes, bem de um lado que você acha que tudo tem que ficar bem. Mas a presença de Deus traz essa atitude. A atitude de Obed-edom é diferente de Abinadab, que ficou com a arca 40 anos, mas nunca falou para os filhos. Deixou ela lá guardada, trancada no cadeado. Obed-edom não. Ele queria que a família dele fosse alcançada. E foi em 90 dias. Sabe o que isso significa? Significa que Obed-edom saiu do zero. E imediatamente Deus começou a o abençoar. Mas Deus abençoou tanto que quando chegou em 90 dias, ele já era a capa dos jornais. Eu estou falando de um processo, hoje é dia 27 de março, estou falando que até 27 de junho, Deus pode transformar qualquer circunstância e situação, tanto na sua casa, como em tudo aquilo que você colocar a mão. Se você entender isso aqui, querido, uma vida completamente transformada em 30 dias. Agora, olha que coisa, nós passamos a vida toda querendo sucesso na casa e em tudo aquilo que temos. E quando chega no final da vida, nos frustramos. Por quê? Porque nós queremos o sucesso, nós queremos tudo que a gente precisa em casa e em tudo aquilo que temos. Queridos, o segredo está que Obed-edom falou, antes de eu querer aqui e aqui, eu quero aqui a presença de Deus. Porque é a presença de Deus que vai mudar aqui e aqui, não eu. A casa dele foi abençoada e tudo aquilo que ele tinha por causa da presença de Deus. Obed-edom é uma referência para nós. Enquanto numa sociedade tem um monte de Uzá, que não respeita a palavra de Deus e debocha. Enquanto numa sociedade tem um monte de Mical que despreza a presença de Deus e prefere ficar numa janela, no meio dessa sociedade existe sim o Obed-edom, que quer a presença de Deus na sua casa. Quem é você? Quem é você? Que você se apresente como alguém que tem fome de Deus. Eu amo isso aqui. 2 Samuel 6,12. Põe para mim o 6,12. Então, vai lá, coloca para mim o 12. Então, avisaram a Davi. Vou repetir essa primeira linha. Então, avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom em tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi com alegria. Deixa eu destacar algumas palavras. Observe aí. Então, avisaram a Davi. As pessoas correram para avisar. Não foi Obed-edom que avisou. Foram as pessoas. Por quê, gente? Porque eles viram algo diferente na casa do Obed-edom. E eles correram para avisar. Está acontecendo alguma coisa na casa de Obed-edom. Alguém perguntou, na família dele? Eu acho que teve a resposta, sim, mas também em tudo aquilo que ele tem. Foi rápido demais. Mas o que é que Obed-edom fez? Eu acredito que alguém responde, não é o que ele fez, mas, na verdade foi o que Deus fez com aquilo que ele fez. E o que ele fez? Ele só quis a presença na casa dele. Então, por causa disso, Deus fez através disso. E o que foi? Ele levou Deus para dentro da sua casa. E Deus abençoou toda a sua casa e tudo o que ele tem. Deixa eu fazer umas perguntas bem chatas aqui, estou quase terminando.
o que as pessoas falam da sua casa? O que as pessoas percebem da sua casa? Será que quando olham para a sua casa dizem: ei, aquela casa é abençoada, e tudo que eles têm, seja muito, seja pouco, tudo é abençoado? O que é que dizem, gente? Qual o testemunho que dão da sua vida? Dá para perceber Deus na sua vida? Agora olha que lindo como termina esse versículo. A última linha, as duas últimas. E trouxe a arca de Deus para cima, Davi trouxe da casa de Obed-edom, a cidade de Davi com alegria, porque só quem tem a presença de Deus é alegre e gera alegria em quem quer que seja. Queridos, a presença de Deus traz sentido para a nossa vida. Deus não está procurando gente que quer o evangelho fácil e confortável dos carros de bois novos. Deus quer gente que diga: coloca a arca aqui que eu vou ajudar a levar. Eu preciso dessa presença. Eu me santifico, eu me consagro para isso. Deus está procurando aqueles que hoje querem levantar aqui junto comigo nessa manhã e dizer: vai lá para casa comigo, presença de Deus. Vai lá para casa comigo. Deus está procurando homens que digam: cansei de ignorar a tua palavra, assim como Uzá. Cansei de te desprezar, assim como Mical. Eu quero ser como Obed-edom e levar a tua presença para minha casa, fazer da minha intimidade a tua habitação. Davi leva a presença de Deus e coloca na tenda de Davi. Aqui ainda não tinha o templo. E Davi ordena aos músicos que cantem 24 horas, 7 dias por semana, e que façam sacrifícios, porque agora a presença de Deus estava no centro do reinado. No centro do reinado. Aí alguém pode estar aí perguntando dentro da cabeça: ô pastor, mas não é palhaçada não? Porque quando ninguém quis, ele pegou. Agora vão lá e tira dele e leva lá? Quem tem a presença compartilha. Você não está entendendo. Quem tem a presença abençoa. Quem tem a presença compartilha. Quando a arca é levada, e aqui eu vou terminar, a Bíblia vai dizer então o que aconteceu com Obed-edom. Vocês têm curiosidade ou não? Vamos terminar para ver o que aconteceu com Obed-edom? Põe lá para mim, 1 Crônicas, e nós vamos terminar aqui. Capítulo 16. Fique de pé, nós vamos ler juntos para terminar. Versículo 37 primeiro. 16:37. Coloque lá e nós vamos terminar juntos. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor. A arca agora está no lugar dela. E deixou diante da arca a Asaf e seus irmãos, para ministrarem, cantarem, louvarem continuamente perante a arca, segundo se foi ordenado para cada dia. Quando a Bíblia diz ali, então deixou Davi ali, Davi chamou Asaf e disse assim: ó, vem cá, a tua função vai ser essa. Vamos para o versículo seguinte. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68. Davi chamou Asaf e disse: você vai louvar, cantar e ministrar. Aí Davi dá uma ordem para Obed-edom e diz assim: você também, vem aqui com Asaf. Você vai cantar, louvar e ministrar. Isso foi o que Davi pediu. Agora, como termina? E este Obed-edom, veja, ponto e vírgula, 68. E este Obed-edom, filho de Jedutum e Aosa, deixou por porteiros. Queridos, Obed-edom foi chamado para ministrar com Asaf, mas Obed-edom disse: na minha folga, eu posso ser porteiro? Eu posso ser porteiro?
antes das pessoas conhecerem a presença de Deus, as pessoas precisam conhecer alguém que já conheceu a presença de Deus. Quando as pessoas chegavam, alguém dizia: sabe aquele homem que está ali na porta? Sei. Ele conhece a presença de Deus. Sabe a presença de Deus que está lá dentro? Sei. Esse homem ali conhece. Obed-edom virou um testemunho. Obed-edom era o homem que todo mundo via e dizia: olha o que acontece com quem conhece a presença de Deus. A primeira Bíblia que a sua família vai ler é você. A primeira presença de Deus que alguém vai conhecer será através da sua vida. E eu vou mais longe. Quantas vezes alguém já pode ter olhado ao longo da sua vida, ter apontado para você e ter dito: aquela pessoa conhece a presença de Deus, mas hoje você não é mais referência. Você tinha uma simplicidade. Você amava a palavra. Você amava levantar a mão. Você era uma referência. Obed-edom virou uma referência. E sabe por que Obed-edom continuou sendo uma referência, gente? Quer que eu diga? Vou explicar para vocês. Ele está lá na porta. Eu sou aquele que representa o que a presença faz. Só que nas horas vagas ele corria lá para dentro junto com Asaf, e adorava, e bendizia, e se enchia. Aí ele voltava para a porta. Ele voltava para a porta. Quantos estão entendendo essa palavra nessa manhã? Atos capítulo de número 10, 38 diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E Jesus andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E diz assim o 39: e nós somos testemunhas de todas as coisas que Jesus faz. Querido, eu quero te convidar. Eu vou orar, vamos cantar? Que eu tenho sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Levante a sua mão só por um instante. Hoje não vou te pedir nada. Pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Feche os seus olhos, aumente o volume da sua voz. Hoje